Você está prestes a entrar em um lugar onde o dinheiro não compra apenas luxo, compra silêncio. E alguns silêncios têm o peso de túmulos. 72 acres de paraíso caribenho. Pelo menos era assim que parecia quando seus olhos tocavam a superfície. Mas paraíso para quem? Essa é a pergunta que uma única voz corajosa fez o mundo inteiro começar a fazer em 2005. Courtney Wild. 15 anos. Flórida. Uma ligação que deveria ter mudado tudo. E quase mudou. Porque quando você acusa um homem que gerencia bilhões, você não está apenas enfrentando um homem. Você está encarando um império de sombras. Jeffrey Epstein, professor de matemática que aprendeu a língua mais valiosa de Wall Street, a arte de transformar segredos em moeda. Victoria's Secret. Les Wexner. Bilionários não confiam em qualquer um com seus cofres, mas confiavam nele. Por quê? A resposta estava nas fronteiras entre o legal e o impensável. Naquele espaço cinzento onde o poder real é negociado. Nova York, Novo México, Paris. Uma rede de propriedades que formava algo maior que imóveis de luxo. Formava um sistema, mas o coração pulsava aqui, no Caribe, onde as águas são tão claras que você pode ver o fundo, mas não o que se esconde debaixo. Little St. James. A ilha que os mapas mostram, mas que os registros oficiais tentaram esquecer. A aterrissagem proibida. A mídia deu um nome romântico: Lolita Express. Como se fosse uma história de amor. Era qualquer coisa, menos isso. A bordo, listas de voo que liam como quem é quem do poder global. Nomes que movem mercados, que decidem guerras, que constroem o futuro. 26 vezes. Esse é o número de viagens que um ex-presidente americano fez neste avião. 26 oportunidades de olhar para baixo e ver o oceano esconder seus segredos. Bill Clinton, Donald Trump, príncipes, magnatas de tecnologia. Todos os caminhos do poder convergiam para este ponto no mapa. Mas havia um nome que ressoava diferente. Um membro da realeza britânica, cujas fotos com uma garota de 17 anos paralisariam o mundo. Príncipe Andrew. A foto que custou tronos, que destruiu reputações centenárias, que provava que ninguém estava acima desta rede. 16 milhões de dólares. O preço do silêncio real. Mas algumas imagens não podem ser compradas, apenas adiadas. E então havia a estrutura que dominava a ilha. Não a casa principal, não a piscina, algo que não fazia sentido. Um templo, no meio do Caribe, sem congregação, sem fiéis, apenas câmeras apontadas para dentro e portas que trancavam por fora. O FBI encontrou câmeras em todos os cômodos, gravando tudo, armazenando tudo. Para quem? Para quê? A teoria que assombra investigadores até hoje. Chantagear não é o crime, é o modelo de negócio. O segredo mais valioso é o que você sabe sobre quem tem tudo. Mas havia algo mais. Algo que os mapas não mostravam, que os satélites não captavam, que só os pés podiam sentir. Túneis, quilômetros de passagens subterrâneas conectando cada estrutura da ilha. Para que escavar tanto abaixo do paraíso? Funcionários juram
que eram para o staff se mover sem ser visto. Mas funcionários também juravam que nunca viram nada errado. Até verem. E se fossem rotas de fuga? Não para empregados, para os convidados de terno que precisavam desaparecer quando a ilha parasse de ser segura. A ilha tinha heliporto, tinha marina, tinha jato particular. Por que precisava de escapulários subterrâneos? A menos que alguém soubesse que um dia precisaria fugir sem ser visto. 2005. A primeira rachadura no muro. Courtney Wild caminha até a delegacia de Palm Beach, com medo, mas caminhando. Ela não sabia que estava desafiando não apenas um homem, mas uma máquina de silêncio que operava há décadas. A investigação inicial revelou o impossível. Dezenas de vítimas, meninas, adolescentes, sistematicamente recrutadas, sistematicamente silenciadas. E então aconteceu o que sempre acontece quando o poder real é ameaçado. O sistema não quebrou. Ele se adaptou. 2008 a sentença, que insultou a justiça. 13 meses. Em uma instalação de mínima segurança, com permissão para trabalhar fora durante o dia. Alexander Acosta, promotor federal, o homem que assinou o acordo, que mais tarde se tornaria secretário de Trabalho dos Estados Unidos. Coincidência? Acordo não apenas protegeu Epstein, protegeu co-conspiradores não identificados. Uma cláusula que ecoa através dos anos. Alguns nomes nunca serão ditos, mas o erro de Epstein foi acreditar que dinheiro compra lealdade eterna. Ele esqueceu que compra apenas tempo, e o tempo dele estava acabando. Das YE 18. A repórter Julie Brown publica Perversion of Justice. Não uma história, uma detonação controlada no coração do establishment. A reportagem não revelou novos fatos. Revelou que os fatos antigos tinham sido enterrados intencionalmente. E quem enterrou? A reação foi imediata. Não nos tribunais, nas ruas, nas redes. O público finalmente enxergou o que sempre esteve escondido à luz do dia. 6 de julho de 2019. A prisão. Finalmente. Mas você já sabe que esta história não termina bem. O final veio muito antes do julgamento. Metropolitan Correctional Center, Nova York. A prisão mais segura do país, onde os perigosos aguardam o destino, ou onde o destino é fabricado. Epstein foi colocado em cela especial, vigilância constante, colete anti-suicídio, check-ups a cada 30 minutos. Impossível morrer, teoricamente. Mas então, as peças começaram a se mover. O colete foi removido. A cela ficou sem companheiro. Os guardas adormeceram. E as câmeras que gravavam cada respiração, falharam. Exatamente naquela noite, exatamente naquela hora, exatamente naquela cela. 10 de agosto de 2019, manhã de sábado, o corpo encontrado. A autoria chamada de suicídio. Mas você não precisa ser cético para duvidar. Apenas precisa ser observador. Osso hioide quebrado, mais comum em estrangulamento, por laço do que em enforcamento, por suspensão. Detalhes que não encaixam na narrativa oficial.
2 guardas, ambos dormindo, ambos acusados de falsificar registros, ambos recebendo sentenças leves, muito leves para quem permitiu a morte do prisioneiro mais importante do mundo. E a pergunta que não quer calar: quem tinha mais a perder com Epstein vivo do que morto? A lista é longa e poderosa e ainda ativa. A frase que se tornou mantra nas ruas, Epstein didn't kill himself, não é teoria da conspiração quando as evidências conspiram contra a explicação oficial. Mas a história não termina com a morte. Apenas muda de protagonista, de quem controlava para quem sabia demais. Ghislaine Maxwell, filha de magnata da mídia, socialite britânica e, segundo acusações, a arquiteta do recrutamento, a madame do império. Se Epstein era o rosto, Maxwell era o cérebro operacional. Quem encontrava as meninas? Quem ganhava sua confiança? Quem as entregava? Massagens terapêuticas, modelos para eventos, promessas de dinheiro fácil para adolescentes de famílias vulneráveis. O método era previsível e eficaz. 2020 Maxwell é encontrada em propriedade rural de New Hampshire, isolada, protegida, mas não escondida o suficiente. A prisão dela foi diferente. Nenhum acordo secreto, nenhuma sentença leve. 20 anos. O juiz chamou de sentença para os crimes contra crianças. Mas Maxwell carrega segredos que nenhuma prisão pode conter. Nomes que ela conhece, histórias que só ela pode contar e que, curiosamente, nunca contou em tribunal. O Fundo de Compensação para Vítimas distribuiu 121 milhões de dólares. Dinheiro de Epstein. Mas dinheiro não apaga trauma, apenas compra silêncio formal. 150 sobreviventes, cada uma com uma história, cada uma com um nome que a levou até lá. A maioria desses nomes ainda protegida por selos de confidencialidade. E então, 2024, a promessa de transparência. Trump, recém-eleito, jurando revelar os arquivos. A base aplaude. Os poderosos tremem. Pam Bondi, procuradora-geral, afirma ter a lista de clientes em sua mesa. O mundo segura a respiração e espera. A primeira leva de documentos é liberada e o mundo ri de decepção. Nomes já conhecidos, fatos já publicados. Onde está a carne? Onde estão os monstros reais? Mas a história não termina. Novembro de 2025, o Epstein Files Transparency Act. Ambos os partidos, pela primeira vez, concordando em algo. A verdade deve sair. Ou uma versão dela. 19 de dezembro de 2025. A data limite. O mundo observa. E o que emerge não são apenas nomes, são códigos. The Invisible Man. O Homem Invisível. Esse era o codinome usado por Ghislaine Maxwell em e-mails recuperados. Para quem ela escrevia? Quem precisava ser invisível? A investigação aponta para um membro da realeza britânica, o mesmo que já havia caído em desgraça, o mesmo que usava codinomes para marcar encontros, 20.000 páginas de correspondência, 20.000 vezes em que o poder escreveu suas intenções em código e achou que nunca seria lido. E então, a bomba relógio. Epstein, em e-mail antigo, afirmando que Trump
sabia das preferências antes de qualquer um. A Casa Branca nega, mas os registros de voo contam outra história. 30 viagens, não 4, não 5, 30 vezes no Lolita Express. O número cresce conforme os arquivos abrem, e cada número é uma pergunta não respondida. A batalha judicial atual não é sobre culpa, é sobre velocidade. Quem consegue selar os documentos antes que a próxima leva seja liberada? 1 milhão de páginas. Esse é o total estimado. Até agora, vimos menos de 1%. O que o outro 99% esconde? A ilha hoje é diferente. Vendida, desocupada, o templo demolido. Mas o que está debaixo? O que os túneis ainda guardam? O FBI encontrou medicamentos hormonais, câmeras em cada cômodo, estruturas subterrâneas não documentadas, provas de ciência ou de controle. A pergunta que não desaparece: por que um homem que já tinha tudo precisava gravar tudo? A resposta é mais antiga que o vídeo. É o poder do segredo compartilhado. Epstein acreditava que se tivesse segredos de todos, seria intocável. Esqueceu que segredos têm peso, e peso suficiente afunda qualquer um. A lição que esta história grita: o poder não protege para sempre. Apenas adia o momento da queda. E a queda, quando vem, é proporcional à altura. Prince Andrew perdeu título, reputação, função real, mas não a liberdade. Ghislaine Maxwell está atrás das grades, mas os nomes que ela protege continuam livres. E os outros, os bilionários, presidentes, magnatas, que ainda explicam suas amizades como erros de julgamento, eles esperam e contam que o mundo esqueça. Mas você não esqueceu, porque você está aqui. Porque algumas histórias não podem ser enterradas, apenas adiadas. A história de Jeffrey Epstein não é sobre um homem doente, é sobre um sistema que o alimentou, que o protegeu, que o silenciou quando conveniente. E o sistema continua. Novos Epstein surgirão, novas ilhas serão compradas, novos segredos serão gravados, a menos que nós, os observadores, os questionadores, os que não aceitam silêncio como resposta, continuemos perguntando, continuando exigindo. Porque no final, a única força mais poderosa que o dinheiro de bilionários é a atenção de milhões. E você está prestando atenção agora. Os arquivos ainda falam. Cada página liberada é uma voz que não pode mais ser ignorada. Cada nome revelado é uma contagem regressiva. E quando o último selo for quebrado, quando o último codinome for decifrado, não haverá escuridão suficiente para esconder quem sabia, quem viu, quem participou. A ilha pode ser vendida, os túneis podem ser fechados, o templo pode ser demolido, mas a verdade verdadeira, tem o hábito de flutuar. Jeffrey Epstein morreu ou foi morto, acreditando que levaria seus segredos para o túmulo. Ele subestimou a única coisa que não pode ser comprada: o tempo. E o tempo está do lado daqueles que esperam, que observam, que não esquecem, como você, como nós. A história continua.
Os arquivos continuam sendo liberados, e cada nova revelação prova que o Império do Segredo está rachando. Você testemunhou 20 minutos de uma história que já dura 2 décadas, e ainda temos 1 milhão de páginas para ler. A pergunta não é se mais nomes serão revelados, é quando. E se, quando chegar a hora, haverá justiça, ou apenas mais um acordo secreto. Mas há uma coisa que o dinheiro não pode selar. A Sedras, memória coletiva. A persistência de quem se recusa a olhar para o lado. Você faz parte disso agora. Cada visualização, cada compartilhamento, cada pergunta feita em voz alta. Isso é poder. O poder real. A Ilha dos Fantasmas ainda existe. Não no Caribe, mas em cada arquivo selado, em cada nome protegido, em cada pergunta não respondida. E enquanto houver um único documento não lido, um único codinome não decifrado, um único poderoso protegido, nós estaremos aqui, observando, esperando, exigindo. Porque algumas histórias não terminam, elas apenas aguardam o próximo capítulo. E você está convidado a continuar lendo conosco. Se você chegou até aqui, você não é apenas um espectador. Você é um testemunha. E testemunhas têm responsabilidade. Nunca deixar que a verdade seja enterrada novamente. Mergulhe mais fundo. Ative as notificações, porque quando o próximo lote de arquivos for liberado, e será, você vai querer estar entre os primeiros a saber. O Império do Segredo caiu uma vez. Pode cair de novo, mas apenas se mantivermos os olhos abertos. Apenas se você continuar prestando atenção até a próxima revelação, até o próximo nome, até que a última página seja virada e a última sombra seja iluminada. Nós não paramos. E você também não deve.